Ministro Fux foi ao ponto de ir item a item para destruir completamente anos de trabalho do Alexandre de Moraes com a grande mídia. Não há hoje mais uma pessoa que possa, de cabeça erguida, defender a tese do Alexandre de Moraes. Não sobrou mais nada. Após o voto super detalhado do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo revela bastidores das reações do governo americano. Ressalta que a posição de Fux desestabilizou o STF e também que outros ministros da corte, que não fazem parte da primeira turma, estão descontentes e irritados com a posição de Alexandre de Moraes. Confira agora as declarações de Paulo Figueiredo. Achei mais impressionante, né? Estou aqui olhando o meu WhatsApp, então aqui Metrópolis e Globo e etc, todo mundo me perguntando, não, agora depois do voto do Fux, o que vocês farão em Washington, etc. Eu falo, o voto do Fux não muda a postura de Washington. O Fux que está dando razão para Washington, não o contrário. Washington não vai mudar a sua posição por causa do voto do Fux. Então, não há uma mudança nessa direção. A mudança principal que acontece no Brasil. Porque a forma que o ministro Fux conduziu o seu voto, ela não pode ser, houve quem disse, né, até em relação ao que o João Gabriel está dizendo, o ministro Fux não fez o seu voto dessa forma porque ele estava com medo de ser sancionado. Ora, pode até, eu acho que todos devem ter medo de ser sancionado, mas é óbvio que eu antecipei a postura do ministro Fux, é óbvio que o ministro Fux não foi sancionado juntamente com 8 dos seus colegas, porque já se sabia que ele tinha uma posição distinta. E não o inverso. Ora, senão ele teria sido sancionado naquele momento. Mas ele já vinha demonstrando o desconforto dentro do tribunal. E o que o ministro Fux, no final das contas, fez foi muito além do que qualquer pessoa deveria ter feito. Então há uma confusão entre causa e efeito. Não, a causa do voto do ministro Fux não foi o medo dele ter sido sancionado. Ele não foi sancionado porque tem uma divergência de visão que nós já conhecíamos diante dos seus colegas no tribunal. E por isso que ele foi muito além. Caso ele simplesmente tivesse medo de ser sancionado, ele podia ter dado um voto curto pela não condenação do presidente Bolsonaro, se isentava. Mas ele foi muito além. Ministro Fux foi ao ponto de ir item a item para destruir completamente anos de trabalho do Alexandre de Moraes com a grande mídia. Não há hoje mais uma pessoa que possa, de cabeça erguida, defender a tese do Alexandre de Moraes. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. E eu estou acompanhando aqui o voto da Carmen Lúcia, aqui meio que transversalmente, e é triste ver que ela está utilizando os advogados dos réus, inclusive do presidente Bolsonaro, mas os advogados do réu, para legitimar o processo. Tá vendo? Esse processo foi tão legítimo que os advogados fizeram um ótimo trabalho. Que era exatamente o que o tribunal queria que os advogados fizessem. Legitimassem a sua farsa. E o ministro Fux acabou com isso. Acabou com um voto tão técnico e tão pouco militante que desestabilizou o Tribunal Federal. Porque essa ideia de que o tribunal é unido, essas declarações do Gilmar Mendes, isto é uma farsa, é uma mentira. Essa suposta unidade é um golpe de propaganda. Gilmar Mendes, enquanto fala para todos que o tribunal, não sei o que, inclusive parece que estava na plateia, agora acompanhando o julgamento, fica lá fazendo encontros de bastidores, negociando outro tipo de coisa. Já foi pego nessa história, não sou eu que estou dizendo, não estou nem cometendo nenhuma inconfidência aqui, porque isso se tornou público. E eu digo que há outros ministros descontentes com a postura do Alexandre de Moraes, que para fora, para manter uma suposta unidade institucional, declaram uma coisa, mas para dentro fazem outra. E nós sabemos quem eles são. E é por isso que nós podemos antecipar o voto do ministro Fux, que não estava contente com os rumos políticos que o tribunal estava tomando. E na segunda turma há mais pessoas.
E às vezes dá a impressão de que nem eles sabem quem é quem, porque teve muita gente surpresa com o voto do Fux na imprensa, de forma impressionante, sem acreditar no que estava vendo. Eu aqui sou uma pessoa pobre, inocente, eu achava na minha cabecinha que a lealdade de um ministro do Supremo Tribunal Federal fosse a Constituição do Brasil, rapaz. Mas aparentemente todos eles devem lealdade ao Supremo Líder Alexandre de Moraes. Mesmo que isso signifique desrespeitar as leis e a Constituição que eles juraram proteger. E a justificativa deles é que a corte está sob ameaça dos Estados Unidos. Mas se você pega esse pressuposto e tenta entender a razão do STF estar na mira das sanções americanas, a resposta é muito simples. O STF e alguns de seus integrantes estão na mira das sanções americanas porque tem, de maneira sistemática e coordenada, violado e cooperado para a violação de direitos humanos de cidadão brasileiro e americano, como diz o ministro Fux nos seus votos. Ele vai citar muitas delas. Ele abre o voto falando que os réus tiveram o direito deles à defesa e o contraditório cerceado porque o Alexandre promoveu uma entrega tardia e desorganizada de 70 terabytes de arquivos sem dar tempo hábil para que esses arquivos fossem analisados. É o tal do tsunami de dados, o data dumping. E é óbvio, nós trouxemos isso aqui no programa. Violar processo legal é uma violação de direitos humanos e do indivíduo, como disse o João Gabriel. Literalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim, artigo 11, todo ser humano acusado de um ato delitoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual tenham lhe sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E é por isso que os ministros estão na mira, porque estão auxiliando ou violando diretamente direitos humanos, como direito ao devido processo legal. Outro ponto do Fux é que o STF não deve fazer juízo político. O papel dos ministros da Corte não só julgar quem eles gostam e que não gostam. O Supremo do papel do Supremo é dizer o que é constitucional, o que é ou não legal. Tudo isso com imparcialidade, ordenamento jurídico, etc., direitos do processo dos réus. Agora, nós temos um presidente, ainda presidente da Corte, como Barroso, que diz que o papel da Corte não é esse. O papel é empurrar a história na direção correta. Ora, a ministra Carmen Lúcia estava dizendo aqui agora, elogiando a celeridade, dizendo que esse caso não pode ser julgado como qualquer outro, que os tempos mudaram. Que a corte tem que dar uma resposta mais rápida, que os tempos são diferentes. O que significa isso? Ela é a rainha da exceção. A violação da liberdade de expressão e o estabelecimento da censura é uma exceção. O que ela está fazendo no Supremo Tribunal Federal é uma exceção. É um tribunal de exceção. E é por isso que eles veem o voto do Fux como uma deslealdade. Porque, no fundo, para eles, l'estat c'est moi, eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Eles são, a frase do Luís XIV, eles são o Estado. A deslealdade é ao imperador absolutista Alexandre de Moraes. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.